Saudações a todos, bem-vindos ao Mundo G-Farmaco. Hoje a mini aula é sobre canabinoides sintéticos, tipos, classificação, potência dos canabinoides, efeitos dos canabinoides sintéticos. Primeiramente, o que são os canabinoides, o que são esses compostos? Então, substâncias naturais ou artificiais capazes de interagir com receptores canabinoides. É importante lembrar que os receptores são estruturas proteicas espalhadas pelo nosso corpo, por exemplo, localizado no nosso cérebro, lá numa célula específica, no caso aí básica que são os neurônios, e aí esses receptores, quando o indivíduo utiliza alguma substância, por exemplo um canabinoide, ela vai lá, se liga e gera a resposta. Os canabinoides costumam ser divididos em praticamente dois grupos, naturais e sintéticos. Naturais, então, eles vêm, por exemplo, aí da planta cannabis sativa, e a gente tem nessa planta inúmeros compostos, mais de 500 compostos, sendo que em torno de 100 são os fitocannabinoides. E aí, o mais famoso, o THC, responsável pelos efeitos clássicos aí da maconha. A gente também tem o CBD, o canabidiol, responsável aí, pela ação antiepiléptica e outras mais utilizadas na medicina. E se a gente for ver uma definição relacionada à química, a gente tem o termo canabinoide, foi originalmente dado a uma série de compostos contendo hidrocarbonetos aromáticos, como a gente vê aqui, com 21 átomos de carbono e oxigênio. Então esse é o composto clássico, o canabinoide clássico. Mas, além desses compostos naturais que vêm da planta, a gente tem naturais produzidos pela nossa cabeça, por exemplo. Então, a gente tem aqui o araquidonil etanolamida, conhecido como anandamida, o 2-araquidonilglicerol, conhecido como 2-AG. Anandamida é o mais conhecido canabinoide endógeno, portanto, nós também produzimos essas substâncias, além das plantas. Agora, o que é um sintético, canabinoide sintético? São substâncias capazes de ativar o receptor canabinoide sem necessariamente ter relação química e estrutural com o THC. E normalmente são substâncias muito mais potentes. Aqui vale a pena destacar o seguinte, aqui então, por exemplo, um composto, aí, um canabinoide sintético, AM694, eles têm essas siglas, tem a ver com a pessoa, tem a ver com a instituição que sintetizou, mas o que eu quero chamar a atenção é que a estrutura, seja um canabinoide sintético, seja um canabinoide endógeno como a anandamida, elas são diferentes, essas estruturas são diferentes que o THC. Então isso não é o que chama mais a atenção. O que mais chama a atenção é a potência, tá? Então esse é um ponto-chave, a potência desses compostos. Recapitulando, a gente tem canabinoides que vêm da planta, cannabis sativa e tal, THC, por exemplo, endógeno anandamida, e sintético, como o Spice, o K2, que são nomes populares, nomes encontrados, nomes dados a esses compostos nas ruas. Agora, a gente também eu devo ressaltar que nabilona e dronabinol são canabinoides sintéticos utilizados aí na medicina normalmente. Então, canabinoide sintético não é sinônimo de droga de abuso. Então, a gente tem canabinoide sintético utilizado como medicamento. Agora, a questão da potência realmente vale a pena aí deixar isso bem evidente aqui, claro. Essa figura que vocês estão vendo no jornal aí lá de 2017, o New England, ela traz de 2010, 2016 a descoberta de novos compostos. Hoje, praticamente, a gente tem nos últimos 20 anos, em torno de 450 canabinoides sintéticos, mas a potência a gente pode ver por aqui, a gente tem esse tal de EC50 e a gente vê aqui, 171. Quando a gente pega um outro composto aqui, um sintético, esse aqui é o THC da planta, um canabinoide, um fitocannabinoide, e aqui um canabinoide sintético. Se a gente olhar esses valores, aqui, então, 171, o outro 2, é uma diferença bem grande. Tá, mas o que é esse tal de EC50? EC50 é a concentração eficaz para produzir 50% de uma resposta.
dá a ideia de potência. Se a gente olhar, né, esse gráfico aqui, ó, o que a gente vê nesse eixo aqui, ó, né, no eixo Y? A gente vê de 0 a 100 a porcentagem de resposta máxima, ou seja, né, aqui a gente tem 100% de resposta, aqui no meio, nesse pontilhado, é o 50%. Então, se a gente pegar uma droga que, para dose chegar aqui a 50% de resposta, tá mais ou menos nesse ponto. A outra está nesse ponto aqui, ó. Né? A gente nota então que quanto mais baixo a dose, aqui não tem números, né, mas seria para esse lado aqui, ó, esquerdo, né, mais potente é a substância. Se a gente pegar aqui então 2 é muito mais baixo do que 171 que estaria vindo aqui para a direita. Portanto, né, os canabinoides sintéticos são muito potentes. Né? Como é que eles se apresentam normalmente aí, como é que nas ruas, né? Então a gente tem dessa forma aí nesses pacotinhos, normalmente com esses nomes, Mamba Negra, Scooby, Spice K2, né? Como é que eles são preparados, né? Então, após a síntese lá no laboratório e tal, eles são borrifados, né, pulverizados num material vegetal, né? Pode ser como se fosse uma grama seca. Depois é colocado num pacotinho e é comercializado, às vezes como uma espécie de incenso. Né? Tá. Quais seriam os efeitos aí desses canabinoides? Então a gente tem uma série de efeitos aí que são muito mais intensos que o efeito aí da maconha. Então teríamos pensamento suicida, que não é comum, né? O cara fumar maconha e já tem um pensamento suicida, comportamento violento, tal, paranoia, alucinação. Então, só deixando bem claro que até o indivíduo pode apresentar uma paranoia, uma alucinação, utilizando aí a maconha, tal, né? Mas normalmente ou está muito concentrado, ou o indivíduo nunca utilizou e utilizou muito de uma vez só, tal. Então, não é o comum isso. Mas com os canabinoides sintéticos, isso seria o comum, tá? E tem outros efeitos mais. Para ilustrar melhor isso, eu trouxe uma situação que ocorreu lá em 2016 em Nova York, no Brooklyn. Então, 33 suspeitos de overdose de maconha sintética no Brooklyn. Isso aconteceu em 12 de julho de 2016. Depois a gente tem um outro aqui da CNN e tal, e eu resolvi colocar aqui uma reportagem, né, de um outro jornal para que vocês possam observar como é que seria a reação do indivíduo diante de um canabinoide sintético, e eles falam algumas coisas mais aí que eu comento em seguida. Vamos. Yesterday, more than 30 people in New York suffered bizarre reactions to an illegal synthetic drug, which is now available all across the country. Michelle Miller reports from New York City. I can't stand up straight. It was a bizarre scene. Dozens of people with blank stares stumbling around a Brooklyn neighborhood yesterday. This is crazy. Brian Arthur live streamed it on Facebook. As I'm walking up the block, I see everybody laid out on the floor. And everybody's just stumbling all over the place. It looked like a scene out of a zombie movie. Emergency workers sent 33 people to area hospitals, saying they appeared to be under the influence of the synthetic drug known as K2 or Spice. Designed to mimic marijuana, the man-made drug has far more powerful effects. This smokes. Many users experience confusion, hallucinations, rapid heart rate, and even seizure. Então, não precisa comentar muito as cenas, né? Demonstram aí a situação bizarra, chocante, quando se utiliza uma substância desse tipo. Né? Então, talvez a palavra mais citada aí nessa reportagem é bizarro. Né? Tá, mas o que realmente foi que levou esse pessoal a apresentar esse comportamento? Então, em 2017 foi publicado esse artigo aqui nesse jornal, no New England Journal of Medicine, e descobriram então que a substância responsável por esses efeitos foi um tal de AMB fubinaca, que era comercializado nas ruas com um nome aí fictício de AK-47, que já também chama a atenção. Né? Então foi isso que contaminou e gerou o efeito lá em mais de 30 pessoas nessa reportagem. Tá, e com relação à situação do Brasil, sendo bem breve,
essas substâncias já chegaram no Brasil, tá? Isso desde o ano passado, desde 2022. Aqui está destacando a K9, droga transforma jovens em zumbis, lembrando os zumbis ali, aquela situação da reportagem lá em Nova York. E aqui, mais recentemente, a gente tem esse levantamento, né? Apreensões em 2023 de nova droga conhecida como K já superam o total do ano passado inteiro. Ou seja, né? Então está aumentando o número de apreensões relacionadas, provavelmente o uso, né? Relacionado. E o que eu tenho para dizer para terminar aqui, pegando um recorte de um folder, né? Do Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos, né? Os canabinoides sintéticos, perigo imprevisível. Né? Então, K2, Spice não é maconha. Então, muito cuidado em contato com essas drogas, porque os efeitos aí são bastante intensos. É isso. Obrigado a todos. Até a próxima aula.